Domingo friozinho, né? Ontem um dia tão bonito, quem diria que ia chover, né? E esfriar. Muito bem, vamos orar para a gente dar início ao estudo? Senhor Deus e Pai, te somos gratos, Senhor, por mais um dia, te somos gratos, Senhor, por mais uma manhã, que podemos aprender, ó Deus Santo, da Sua palavra, que possamos, Senhor, meditar na Sua palavra para não pecar contra Ti, ó Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor purifique nosso coração e mente, ó Deus, para que possamos ser receptíveis à Sua palavra, ó Pai. Que a Sua palavra possa encontrar em nosso coração um terreno fértil, ó Deus, para que possa prosperar, ó Deus. Possa prosperar e dar frutos para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa usar cada um de nós para que, ao aprender, ó Deus, possamos passar, ó Deus, esse conhecimento adiante. De tal forma, Senhor, que a glória do Senhor, que a palavra do Senhor, que a presença do Senhor cubra toda a terra, ó Deus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu fechar aqui, porque está meio frio, né? Hoje nós vamos falar sobre sacrifícios agradáveis a Deus. E o que são sacrifícios agradáveis a Deus? O que é o culto que a gente oferta ao Senhor? O que é... Vocês já pararam para pensar o que representa a cada domingo, a cada dia, a gente cultuar o Senhor? Conforme a gente estuda na palavra de Deus, nós vamos ver que o culto ao Senhor é algo mais amplo, né? Mais amplo do que a gente pensa e imagina. Quando a gente fala de sacrifícios, também é algo que ele vai muito além do que era no Velho Testamento. Então, o que era o Velho Testamento? O Velho Testamento existia uma situação que o sacerdote, ele fazia o que é oferta ao Senhor, uma oferta de sacrifício ao Senhor. Porém, nós vamos ver que as pessoas levavam a oferta, depositavam a oferta, e com base naquela oferta, existia, em linhas gerais, existia o sacrifício, e aí, de acordo com o pecado, com o tipo de situação, havia uma oferta que o Senhor designava. Então, a gente vê que existe uma forma e existe também a essência da oferta, que isso é importante que a gente compreenda. Existe aí uma pesquisa que diz que por volta de 20 anos, a cada 20 anos, o conhecimento do ser humano ele dobra. Não sei como mediram isso, mas assim, a cada 20 anos é como que o que a gente sabe, a gente dobra o nosso conhecimento. Agora, veja que interessante que, mesmo que se dobre cada vez mais o conhecimento humano, nós vamos ver que o conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre o procedimento em relação às coisas de Deus, nos parece que não evolui na mesma forma. Ou, por exemplo, conforme o pastor Ronaldo Lidório conta, ele diz que uma vez num culto, né, no Congo, daí o pastor que estava dirigindo falou o seguinte, ele falou, olha, nós estamos aqui, nossa igreja é uma igreja pequena, a gente ainda não tem a palavra de Deus totalmente na nossa língua, a gente não tem material suficiente para que a gente possa estudar, então é por isso que a gente tem tanto conflito na igreja, tanto crente que é imaturo, tantas brigas e rivalidades dentro da igreja, tantas dificuldades que o irmão
consiga traduzir, né, o que ele aprende no dia a dia da vida dele. E aí ele vira para o pastor Ronaldo e ainda fala assim, e é lógico que no Brasil vocês não têm nada disso. Por quê? Porque lá vocês têm não sei quantas Bíblias em português, vocês têm seminários excelentes, vocês têm literaturas, né, à vontade, então é lógico que vocês não sofrem com isso. E aí ele falou que ele pensou e, na verdade, ele não soube o que responder. Por quê? Porque, com tudo isso, nós continuamos imaturos, continuamos brigando, continuamos trazendo confusão. Então, veja que o conhecimento em si, que é gerado, seja de 20 em 20 anos, ou seja, o conhecimento de literaturas, conferências e por aí vai, se ele não fizer parte do nosso dia a dia, e se ele não transformar a minha vida, acaba não servindo de nada. Ou seja, a gente vai lá, aprende o conhecimento, muitas vezes escreve um livro, e isso não representa necessariamente uma transformação. Então, são coisas para a gente realmente pensar. Por quê? Porque no dia a dia das nossas vidas, nós vamos ver que a aplicação do que a gente aprende, às vezes, não é suficiente. Nos parece, às vezes, que a gente entende de forma, conforme eu estudo, né, conforme eu vou aprendendo, eu entendo sobre, por exemplo, o amor ao próximo, mas na prática eu não consigo amar como Jesus falou. Talvez as bem-aventuranças a gente compreende e pode dar aula da melhor forma possível e ensinar, mas na prática eu não consigo aplicar. Então, quando a gente fala de sacrifícios agradáveis a Deus, de oferta e de culto, entra na mesma lógica. A gente compreende o que é o culto ao Senhor, mas a gente não compreende a profundidade do que é o culto ao Senhor. A gente compreende o que é vir aqui e ofertar ao Senhor, mas a gente não entende o que é um sacrifício agradável ao Senhor, que eu oferto o quê? A minha vida. E o que é ofertar a nossa vida? São coisas que a gente precisa realmente pensar, compreender e aplicar no nosso dia a dia. Ou seja, ele desce para o nosso coração e a gente tem a transformação. E quando se tem a transformação, consegue, logicamente, gerar transformação no seu trabalho, na sua casa, com os seus parentes, com o seu dia a dia. Ou seja, é a palavra de Deus transformando o homem. Muito bem, então antes aqui da gente entrar, eu gostaria que a gente abrisse em Deuteronômio 5, de 7 a 11. Deuteronômio 5, de 7 a 11. Pedi para a Ana Júlia, você pode ler, Ana Júlia? Pode? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará o culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muito bem. O que é não terás outros deuses diante de mim? O que a gente entende? Nós tivemos aí, estamos no finalzinho já do catecismo. E recapitulando, o que significa não ter outros deuses diante de mim? O que é? Pode falar.
Idolatria, que mais? Mas o que é idolatria? Colocar alguma coisa no lugar de Deus, que mais? Às vezes a gente fala assim, colocar alguma coisa no lugar de Deus, mas às vezes a gente faz algumas coisas ou tem algumas coisas que a gente não leva para esse lado de, isso não está realmente acima de Deus na minha vida. Mas aqueles atos, aquelas coisas que demonstram, realmente a gente vê que aquilo tem nos levado ao pecado, né? Então, acho que isso também pode ser levado em consideração, né? Então, tudo que a gente coloca no lugar do Senhor, logicamente, nós compreendemos como sendo, tendo outro Deus, né, diante do Senhor. Ou seja, o Senhor Deus, que é o Deus soberano, que formou todas as coisas, que criou a complexidade que existe, seja na natureza, seja no corpo humano, seja no cosmos, toda essa complexidade e todo esse Deus poderoso, soberano, ele é muitas vezes substituído por quê? Muitas vezes por imagens, que às vezes as pessoas falam, não, a gente só venera, né? A gente não adora. Eu só venero. Venerar e adorar é a mesma coisa, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma situação, por exemplo, de Belém. Belém tem lá o Círio de Nazaré, que é um evento, mas é um evento enorme, que a cidade para. A cidade tem, quando se vai nesse período, nós vamos ver em cada esquina, vai ver uma imagem lá. E aí nós vamos ver que são barcos e mais barcos, balsa, tudo para quê? Carregando lá a santa. Só que nós estamos falando do quê? A cada 20 anos, o conhecimento muda. Não falta literaturas, não falta rádio, não falta a pregação da palavra de Deus. E mesmo assim, a gente consegue quebrar o primeiro mandamento. Muito bem, o que o catecismo vai falar? O que ele exige que a gente conheça? Então, assim, exige que conheçamos e reconheçamos e adoremos a Deus como o único e verdadeiro Deus. E o que nos envolve nessa exigência? O que envolve? Meditar em Deus, amá-lo, temê-lo, confiá-lo e alegrar-se nele. Será que a gente faz isso? Veja só, agora eu não estou falando simplesmente de idolatria, né? Nós estamos falando que o catecismo ele vai ser um pouco mais profundo. Ele está falando, o que envolve você meditar em Deus, você amá-lo, você temê-lo, confiar nele e alegrar-se nele. De alguma forma ou em alguma situação, você confiou mais na sua capacidade, no seu recurso financeiro, na sua saúde, na sua inteligência, para fazer alguma coisa, e falou, não, Senhor, agora deixe comigo que eu vou e faço. Será que nós já fizemos isso? Ou aqui fala, buscar Deus em oração e dar-lhe a Ele todo louvor. Será que a gente busca em oração? Será que a gente dá a Ele todo louvor realmente? Ou será que a gente obedece em tudo e tenta agradar a Deus com toda a nossa vida? Então, são coisas para a gente pensar. Se você vê, por exemplo, uma santa, ou seja lá o que for que cria-se, que o homem cria, seja uma vaca, seja qualquer bicho, rato, ou o que for, que a pessoa começa a adorar, a gente vai falar, nossa, esse aí não consegue compreender o que é o primeiro mandamento. Só que quando o catecismo vai explicando e fala, olha, o que vai exigir
é que você medite, que você ama, que você confia, que você se alegre, que você busca e dá a Ele todo o louvor, que você obedece, que você tenta agradar. Será que a gente passaria? É o primeiro mandamento. Será que a gente já não quebrou o primeiro mandamento? Agora, o que não devemos fazer? Negar a sua existência ou viver como se ele não existisse. Então, cada vez que eu não obedeço, que eu não busco ao Senhor, que eu não busco adorar, será que realmente eu vivo conforme, sabendo que ele existe ou negando a sua existência? Ou será que cada vez que eu venho num culto de louvor e adoração, que nós estamos em comunidade, será que nós queremos que o culto agrade a nós mesmos ou agrade ao Senhor? Então são coisas para a gente pensar. Culto, sacrifício ao Senhor, o que significa isso? Deixar de adorar ao Senhor e glorificar a Deus, dar a qualquer outra pessoa ou coisa adoração que pertence ao Senhor. Agora olha só, diante de mim, o que vai significar? Significa que Deus vê e sabe de todas as coisas. E Ele se agrada e Ele se ofende. Então isso aí é o quê? Tudo voltado ao primeiro mandamento. Será que a gente já passaria no primeiro mandamento? Será que de fato a gente compreende o que é o primeiro mandamento? Somente ao Senhor adorarás e a Ele dará culto. Quem falou isso? Quem falou isso? Somente ao Senhor Deus adorarás e a Ele dará culto. Lembra quando Jesus falou? Satanás faz uma proposta para ele e ele usa exatamente o quê? Ele vai usar o Deuteronômio para responder para quem? Para Satanás. Somente ao Senhor Deus adorarás e a Ele dará culto. Quando ele está falando isso, ele está falando o seguinte: é lógico que Cristo sabia que existia todo um ritual. E ele sabia que as pessoas iam lá e ofertavam ao Senhor pela expiação do pecado. Ele sabia que existia um comércio por trás disso. Ele sabia que existia alguns doutores da lei que usava disso para quê? Para que pudesse ter poder e domínio sobre as pessoas. Então o Senhor Jesus sabia de tudo isso. E quando ele fala somente ao Senhor Deus adorarás, ele está trazendo tudo que tem aqui, ó. Meditar em Deus, amá-lo, temê-lo, confiar, alegrar, buscar Deus em oração, obedecer a Deus em tudo, tentá-lo agradá-lo, com integridade de coração. Sabe o que é integridade de coração? É o seguinte: a gente pode passar uma aparência de que a gente ama a Deus sobre todas as coisas. E na prática, não é nada disso. Nos negócios que a gente faz, no dia a dia que a gente faz, a gente esquece muitas vezes que Deus vê e sabe de todas as coisas. E Ele pode se agradar ou pode se ofender. Portanto, nós vamos ver que aqui vai falar: não terás outros deuses diante de mim. E o diante de mim significa que Deus vê, sabe de todas as coisas, se agrada ou se ofende. Então esse é o primeiro mandamento. Talvez se a gente passasse aqui pelos 10, em quanto será que a gente ficaria? Por outro lado, a palavra de Deus, ela vai falar: nenhum de vocês, nenhum de nós, né, tem condições de fazer o quê? De cumprir os mandamentos do Senhor. É necessário que venha o próprio Senhor. Para quê? Para que Ele nos ensine e nos capacite a compreender e a viver cumprindo o mandamento do Senhor. Humanamente, sem Cristo, é impossível. E aí entra a tarefa do Senhor Jesus. Olha que bonito, ó. O que
são sacrifícios agradáveis a Deus? É isso que a gente tem que compreender na manhã desse dia. É necessário compreender sobre a forma e essência, sobre templo, oferta e ofertante. E aí nós vamos estudar o livro de Hebreus para que ele possa nos ensinar um pouquinho do que representa exatamente essa pergunta que nós pretendemos encontrar, né, a resposta. Então, os irmãos podem abrir aí em Hebreus 12. É importante que a gente compreenda também o que significa, como que é e do que se trata o livro de Hebreus. Então, o livro de Hebreus, já houve aqui o estudo, né, sobre o livro de Hebreus. E aí, quem escreveu o livro de Hebreus? Não se sabe. Se sabe, e também não com toda certeza, né, mas aos indícios que diz, que sabe-se que provavelmente foi entre 60 e 100, né? Mas aí outros vêm e falam, não, provavelmente foi entre 60 e 70. E ele foi o quê? Ele foi destinado a judeus que, seja a partir do momento que houve lá em Atos a diáspora, seja outros que se converteram, de alguma forma, alguns judeus que eram devotos ao judaísmo, eles se converteram. E quando eles se converteram, eles começaram a ter obras frutíferas. Só que, de alguma forma, seja pela opressão que existia, que era muito forte ao cristão, ou seja, porque não existia aquelas práticas judaicas que davam a eles maior status, mas muitos acabaram voltando ao judaísmo. E quando eles voltam ao judaísmo, nós vamos ver que esse livro, que o autor, que provavelmente ele foi alguém ligado aos apóstolos, mas é chamado não é da primeira leva, né? Da segunda leva que tem de escritores. E aí nós vamos ver que esse livro, ele é uma espécie de um tratado teológico. O que é um tratado teológico? É um estudo mais aprofundado que ele vem fazendo referência do Velho Testamento com a aplicação em Cristo. E aí nós vamos ver que ele vai fazer, com isso ele organiza, ele explica doutrinas fundamentais e ele vai debater a fé de forma lógica. Então ele vai lá, ele fala, olha, existia isso que era feito no sacrifício, que era o sacrifício de expiação do pecado. E esse sacrifício, ele representa o quê? Isso que Cristo fez na cruz. Ou seja, conforme o apóstolo Paulo, existia o quê? Existiam situações que era como se fosse uma sombra do que a verdadeira oferta, o verdadeiro ofertante, o verdadeiro sumo sacerdote faria. Qual é o texto-chave? O texto-chave é Hebreus 1, de 1 a 4. O que diz Hebreus 1, de 1 a 4? Pedi para o Lucas ler aqui. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos,
quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então esse é o texto, é o versículo-chave do livro de Hebreus, que ele vai falar o seguinte: olha, antes Deus falava de várias formas. Agora o Senhor fala sobre através de quem? Através do seu filho. E esse filho, ele conquistou toda a autoridade. Esse filho é o herdeiro de todas as coisas. Esse filho é o resplendor. Esse filho, ele é o quê? Ele é o primogênito entre os irmãos. Esse filho, ele tem a majestade e está sentado ao lado do Senhor. Esse filho é aquele que foi feito e se tornou muito maior do que anjos. Por que será que ele fala isso? A gente precisa compreender também que nessa época também existia culto a anjos, que atribuía a anjos poderes. E aí o autor de Hebreus ele vai falar: olha, o conhecimento, o entendimento que vocês têm é um entendimento errado. O Filho de Deus, o Jesus que provavelmente viram morrer na cruz, muitos de vocês, e que ressuscitou, esse é superior a todas as coisas. E foi por causa dele que nós estamos aqui. E é por causa dele que nós podemos nos achegar ao Pai. Mas por quê? Por que a gente consegue fazer isso? Por que a gente consegue se achegar ao Pai? E aí ele começa a história dele ensinando. Então vamos lá. Hebreus 12, de 1 a 13. Pedir para a Deise, pode ir. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis demasiadamente, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado.
Bom, a gente não pode esquecer para quem foi escrito e qual era o momento que foi escrito esse livro. Então, o que ele está dizendo aqui, e esse capítulo 12, ele vai trazer assim ele vai fazer uma referência muito bonita do papel de Cristo, ele vai fazer uma referência do sacrifício e o que Cristo tornou possível que nós pudéssemos fazer, né? Então ele começa falando o seguinte: olha, esse drama bíblico, essa história bíblica que se tem, é uma história que é repleta de testemunhas. Então nós vamos ver que os servos de Deus, né, que a história vai contando, ele é repleto de gente que viveu e caminhou com o Senhor. Pessoas que testemunharam o poder de Deus. Ele está falando para os judeus. E ele está falando para a gente que conhecia muito bem a história. Gente que estava bem pertinho da história, né? Que era o berço da história cristã. E aí ele falou assim, olha, esse drama é repleto do quê? De testemunhas. Só que essas testemunhas, existe uma testemunha que é muito maior, que ela dá testemunho do quê? Vai dar testemunho dos céus, das coisas do Senhor. E esse que dá maior testemunho é o Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor Jesus Cristo, o testemunho dele foi que ele morreu por amor a cada um de nós. Então ele está pregando a palavra para pessoas que conheciam a história de Deus, conhecia a história do povo de Deus, sabia quem era o Senhor e estava mesmo assim querendo voltar a práticas antigas. Ou seja, voltando aos fundamentos que já tinham sido passados, né? Eles conheciam profecias e nas profecias apontava para quem? As profecias apontavam justamente para esse Cristo que o autor está falando. Então, veja só. Então, com base nessas testemunhas, o texto de Hebreus ele vai proclamar, vai anunciar, a fazer o quê? Largue o pecado e siga a Cristo. Largue o pecado, igreja, e siga a Cristo. Largue tudo o que entra em conflito com a palavra do Senhor. Largue a nossa forma de pensar, que muitas vezes não está de acordo com a palavra de Deus, e siga Cristo. E a defesa que ele faz é que na luta contra o pecado, não sofremos o preço do quê? Preço de sangue. Esse preço de sangue, ele está falando de duas coisas. Ele está falando o seguinte, ó, esse preço de sangue é o quê? Ainda, e olha que eles estavam sofrendo perseguição, mas ele fala assim, ó, ainda não existiu o quê? Uma força maior que vocês estivessem pagando com o próprio sangue. Mas aí a gente fala, mas muitos mártires existiam. Só que o que ele está falando? Ele não está falando da lei do Velho Testamento? E quando ele fala do Velho Testamento, ele não está falando da aliança antiga? E quando ele fala da aliança antiga, qual é a sentença da aliança antiga? Não é a morte? Não é Satanás que ficava dia e noite falando, Senhor, o Senhor criou eles e eles pecaram contra o Senhor. O Senhor não vai executar a sentença? Qual é a sentença? É a morte, não é? O que acontece se você comer do fruto? Certamente você morrerá. Então, se vai morrer, você tem que pagar com o seu próprio sangue. Você tem que pagar com sangue. Por quê? Porque você desobedeceu ao Senhor. Então, a gente tem aqui também uma situação que ele vai falar que o sangue nosso que deveria pagar
pela punição dos nossos pecados. Ele fala, ó, só que vocês não tiveram isso. E ele fala o seguinte também, de outra forma. O Evangelho de Cristo, ele põe uma arma na sua cabeça e exige que você seja um cristão? O Evangelho de Cristo, ele te obriga a ser um cristão, ou exige, ou se você deixar de ser um cristão, vai cair maldição sobre a sua vida? Ele não trata isso. Muito pelo contrário, ele nos trata com amor. Então ele vai falar o seguinte, ó, nessa provação que existe, nessa luta contra o pecado, ainda vocês não sofreram o que deveria sofrer. Portanto, não despreze a correção. Eles passavam por perseguição. A perseguição, principalmente do Império Romano, não era fácil. O Império Romano, pela história, ele não era um império fácil, não. Não era um negócio, uma perseguição de Instagram, não. É um negócio de vida e morte. E ele atribui também, de certa forma, que essa correção ela vinha do Pai. Para quê? Deus nos disciplina para participar do quê? Da sua santidade. Agora, é possível participar das coisas de Deus se a gente não tiver um coração santo e santificado? Não é. Por que Cristo fez o sacrifício? Para nos tornar santos e participar do quê? Da comunhão com o Senhor. Não foi isso que aconteceu? Quando Cristo falou, está consumado, e ele entrega o Espírito dele, o que acontece com o véu do Santo dos Santos? É rasgado, ou seja, o Espírito de Deus vem até nós. O Pai volta a ter comunhão por causa de quem? Por causa do sangue de Cristo. E aí, ele nos deu o quê? Nós passamos a participar da sua santidade, porque ele nos deu o direito a ser filho dele. Então, veja, ele termina e fala, ó, entenda a disciplina do Senhor. Entenda por quê? Porque vocês precisam tornar seus caminhos retos, para quê? Para que sejam curados. Então, o autor de Hebreus ele está trazendo a história do Velho Testamento, ligando com a história do Novo Testamento. E quando ele faz essa ligação, ele está crescendo. Olha só, ele está fazendo um crescimento no ensino na doutrina que ele vai nos dando. Até que ele chega e fala, olha, essas provações é para que a gente esteja sendo afinado para participar da comunhão do Senhor. Portanto, entenda a disciplina do Senhor como uma forma de endireitar os seus caminhos para que você seja curado, para que você seja o quê? Habilitado nas coisas do Senhor e participante do reino de Deus. E aí ele continua, Hebreus 12, 14 a 17. Vou pedir para a Aline Bayer. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E aí ele vai fazer algumas advertências. Então, a primeira advertência, ele vai falar, olha, cuidado quanto a agir, que você tem que agir em paz, em santificação. E aí ele faz a referência, quando Cristo ele fala do mandamento, qual é o resumo que Cristo dá sobre os mandamentos do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E aí ele fala o seguinte, olha, cuidado para sempre seguir em paz. Ou seja, ele vai fazer referência ao quê? Aos 2 mandamentos.
Vocês lembram de Mateus 5:23? Que ele fala o seguinte, ó, se você for levar a sua oferta e tiver um problema com o seu irmão, o que você faz? Deixa a sua oferta, vai e reconcilie com o seu irmão, e depois você faz o quê? Daí você vai voltar e vai fazer o sacrifício devido em relação à oferta. Veja que em todo momento ele traz elementos do Velho Testamento aplicando no Novo Testamento. Então agora ele aplica e fala, olha, é necessário que você, para viver em santidade, para que você ofereça, né, um sacrifício agradável a Deus, é necessário que você esteja em paz com o Senhor e com o seu irmão. Por quê? Porque Deus não vai aceitar a sua oferta se você não reconciliar com o quê? Com o seu irmão. Então, todo momento ele está falando de culto, de oferta, de ofertante. Ele sempre vai trazer ensino. E aí ele fala, ó, cuidado para quê? Para não abandonar a graça. Ou seja, ele fala o seguinte, olha, cuidado para não abandonar o zelo pelas coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se a gente tiver um evento aqui, qualquer evento, né, seja de evangelismo, um mega de um evento, vamos lá e faz. Todo mundo trabalha em virtude disso, que nem uma cantata, certo? Se a gente tiver esse mesmo evento todo domingo, o que vai acontecer? O zelo vai caindo, não vai? É a mesma coisa. Grupo de louvor vai fazer um evento aqui de um musical. Adivinha o que nós vamos fazer? Direto vamos ensaiar, vamos fazer arranjo e vai ser a melhor coisa possível. E aí, como funciona a cada domingo? Aí a gente chega atrasado, né? Daí a gente ensaia a música, ficou bom, dá para tocar. Então é isso aí. E aí a gente, sem a gente perceber, a gente vai perdendo o zelo. Isso acontece na nossa vida por quê? Porque a gente vai se acostumando com as coisas do Senhor. E vai se acostumando, e aí passa a ser o quê? Passa a ser uma coisa simples. Eu vou lá no domingo, vou louvar o Senhor. Vamos lá, eu vou pagar o dia, certo? É o domingo do Senhor. Ok, eu vou lá, entro na igreja, culto a EBD, à noite vou lá, participo do culto, paguei o que devia ao Senhor e participei do culto ao Senhor. Mas será que se voltar lá na explicação do primeiro mandamento, a gente compreendeu o que é o culto ao Senhor? O que é o adorar ao Senhor? Será que a gente não está abandonando a graça e a falta de zelo? E aí ele fala também, ó, cuidado com a raiz de amargura. Para quê? Oxe, peraí, volta lá. Cuidado com a raiz de amargura, para que não contamine seu coração e mente, ao ponto de fazer o quê? De prejudicar a sua comunhão com os irmãos. A gente presta culto individualmente e culto com os irmãos. Então, cuidado com os problemas que existem na igreja, cuidado com os pensamentos que a gente tem, cuidado com a falta de perdão, porque isso vai acabar remoendo no nosso coração. Cuidado com ciúmes, cuidado com inveja, cuidado com a falta de amor pelo irmão, porque às vezes vai crescendo no meu coração uma raiz de amargura, e essa raiz de amargura toma conta do meu coração e mente e prejudica a minha comunhão. E aí ele vai fazer uma referência entre Esaú e fala, olha, cuidado com a impureza. E cuidado com o quê? Cuidado com você negociar com as coisas eternas. O que significava a primogenitura? Sabe o que significava? Significava que no começo
quem participava do culto era o primogênito. Ele tinha direito a participar. Depois o Senhor estabeleceu aí os levitas e depois a igreja. Mas, em primeiro lugar, quem participava da presença do Senhor, quem tinha esse privilégio, era o primogênito. E Esaú faz o quê? Isso aí não serve para nada. E por quê? Porque ele não tinha a dimensão do que ele estava fazendo e para quem ele estava fazendo. Possivelmente, o coração dele não era um coração de adorador, porque ele desprezou as coisas eternas. E aí a Bíblia fala que mesmo com lágrimas, não pôde voltar atrás. Cuidado. Cuidado, pais, cuidado, filhos, cuidado, jovens, que negocia com coisas que não deve negociar. Cuidado com o que realmente você está abrindo mão. Cuidado, porque às vezes uma decisão errada que a gente toma hoje, ela pode nos trazer consequências para toda a nossa vida. Então, cuidado com que a gente tem esse livro, tem a compreensão do que ele está nos ensinando, do que ele está mostrando. E a gente, por negligência, por se acostumar, e quando a gente se acostuma, a gente abandona o zelo. E aí, a gente abandonando o zelo, a gente negocia com coisas eternas e abre mão do que realmente não deveria abrir mão. Isso vale para todas as coisas que a gente faz, seja em casa, seja nos negócios, seja na igreja, seja na escola, seja onde a gente passar, negociar com coisas que é inegociável. E a gente pode até ver que em Apocalipse ele vai falar que muitas vezes o cristão ele acaba perdendo muitas coisas. Lembre-se que as bestas, né, que vão emergir, elas estão relacionadas com poderes políticos, econômicos. Qual cristão autêntico que não perdeu muitas, principalmente negócios que ele poderia ganhar mais? Qual cristão não perdeu? Qual de nós não teve perda financeira porque a gente não quis negociar com coisas que ferem aos ensinos do reino de Deus? Se a gente não perdeu, a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque a própria palavra de Deus vai falar que o mundo não gosta da gente. E aí, se ele não gosta da gente, com certeza nós sofreremos por ele não gostar. Pode falar. Acho que é importante isso que você falou agora, e eu acho que é importante também saber, né, esse dilema que a gente realmente vive, né, e está muito próximo da gente, né? A gente recentemente fez a obra lá na Bereia, né? Então, os irmãos sabem, né? A gente tem acompanhado, temos dívidas ainda que estamos pagando de lá. E o Denis está aqui, ele pode falar muito bem, né? Como nosso tesoureiro. Se a gente for pegar todo o valor que a gente investiu na Bereia, acho que quase 50% a gente pagou de imposto, não foi? 40%. E a gente poderia muito bem ter negociado isso, ter feito toda a obra lá sem nota fiscal, pagado os nossos empreiteiros, lá, nossos funcionários sem nota fiscal, e iria baratear muito, e talvez a gente teria 40% aí para a gente ter empregado mais. Mas acho que é trazer à luz isso que você falou. E isso está rodeado da gente o tempo todo, gente. O tempo todo. E da igreja também não é diferente. Então, ter essa responsabilidade e pensar nisso, e que eu acho que não é perder, né? A gente fala perder, mas é fazer o certo, né? É viver no mundo que a gente vive e honrar aquilo que a gente está disposto a estar vivendo, né? Então, acho que é importante, vale a pena nesse exemplo. Sem dúvida, a gente está tão acostumado com coisas injustas, né? Com passar a perna ou ganhar coisas de forma ilícita, que às vezes a gente vê isso até na Copa. Todo mundo fala, nossa, a seleção tal, depois que terminou o jogo, o povo saiu tirando lixo. O outro pegou e estendeu a mão para isso. Então, são coisas que a gente
são coisas elementares, né? Que não devia nem a gente comentar, deveria ser básico. E a gente fica impressionado com a posição de alguns, por quê? Porque o mundo é tão diferente e o mundo parece que passa por cima de todos como um trator, que a gente esquece que nos pequenos detalhes a gente deveria fazer o que é correto e não faz, né? Muito bem. Então, o terceiro ponto que a gente tem aqui, ele vai trazer algumas advertências para nós. Então, vamos abrir lá. Hebreus... é aqui. Ele vai trazer o contraste. Hebreus 12, 18 a 27. Pode ler, Rogério? Está com óculos aí? Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e às tempestades, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhe falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o nome, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Até qual que é? Até o final. Até o final? Tendes cuidado, Até não 27. Tendes cuidado, não recusei aos que falam, pois se não escaparem aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertirá sobre a terra? Muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todos fareis abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas, abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não abaladas permaneçam. Pode ler o 28 e 29 também. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Muito bem. Então, olha só como que funcionava. Olha que cena, né? Pensa como deve ser essa cena. Eu li várias vezes esse texto, né? E todas as vezes eu sempre penso nessa cena que ele descreve aqui. Então, ele vai falar, primeiro, ele vai falar de um contraste. Ele vai falar do Monte Sinai e do Monte Sião. O Monte Sinai foi onde saiu o quê? Os 10 mandamentos. Então, só de olhar para lá, olhava se tinha nuvem e possivelmente tinha os raios, né? Percebia, tinha aquele temor. Então, nós vamos ver que tinha, lá demonstrava a lei, poder, santidade, medo do sagrado. Medo do sagrado, a gente tem medo do sagrado? Talvez hoje a gente não entenda o que é isso, mas eles morriam de medo. Mas veja só, não vivemos como era antes. O que ele está falando? Olha, lembra como era antes? Vocês lembram, vocês são judeus, que existia um fogo consumidor, que existia tempestade, você olhava para o monte, você ficava atemorizado. E que no soar das trombetas que existia, o povo já tremia de medo, porque sabia que era hora de se encontrar com o Senhor.
E aí o povo sentia tanto medo ao ponto de falar o seguinte: não, a gente não quer escutar não, Moisés, que o Senhor trate com você. Por quê? Porque não é fácil escutar isso não, é a presença do Senhor. A gente não sabe o que é a presença do Senhor, o que é o poder dessa santidade. E o povo não queria escutar, para quê? Para que o Senhor falasse, não, que o Senhor trate com você, Moisés, porque a gente não suporta escutar isso aí. E aí, para vocês terem ideia, se um animal estivesse andando e por um acaso ele encostasse, ele tinha que ser morto. Ou, lembram da história de Uzá? Que Uzá, eles colocaram num carro de boi a arca do Senhor, e de repente a arca, os bois, um deles tropeça, a arca vai cair, e Uzá tenta segurar a arca, o que acontece com ele? Foi fulminado. E o que aconteceu com o coração de Davi? Ele falou, ixi, e agora? Como é que eu vou fazer? Se encostar nisso aí é fulminado, ele não tinha nada a ver com isso, com a história. E aí foi necessário entender o quê? A forma e a essência. A forma estava errada. E a essência do coração. E até Moisés, ele fala que se sentia amedrontado, aterrorizado de estar na presença do Senhor. Vocês conseguem compreender o que significa isso aí? Vocês conseguem ter um pouquinho da ideia do que era a presença do Senhor? Vocês conseguem ter ideia de que quando se fala que é necessário um mediador, que era no caso lá Moisés, por quê? Porque ninguém pode entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. E a gente entra, esquece quem o Senhor é, esquece a graça e esquece o zelo pelas coisas do Senhor. Agora veja só, Monte Sião, olha que beleza aqui, olha que bonito. A graça do Senhor. Tem o poder? Tem. Santidade? Também tem. Mas tem a mediação através de Cristo, que nos dá acesso a quem? Ao Pai. E olha só, chegamos ao Monte Sião, que é quem? Jerusalém espiritual. Vocês lembram como foi constituído Jerusalém? Lembra que Davi vai lá e faz o censo. Quando ele faz o censo, o Senhor, a palavra de Deus, né, em Crônicas, vai falar assim que Satanás foi lá, fez a cabeça de Davi para ele fazer o censo, e ele desobedece ao Senhor. E quando ele desobedece, vem o quê? O castigo pela falta de santidade e por não escutar o Senhor. E quando Davi estava no seu palácio e via a praga do Senhor sobre esse povo, ele fala, Senhor, esse povo não tem culpa não, Senhor. Foi eu que pequei contra o Senhor. E o profeta fala, olha, vai lá no campo de Araúna e vai lá e faz um sacrifício da expiação do seu pecado. E ele vai lá, faz isso, e na hora, adivinha o que acontece? A praga cessa. Adivinha aonde foi? Exatamente aqui, em Jerusalém. Pode falar. Pode ler aí, quem puder abrir. Deuteronômio 5, 29. Eu vou ler aqui, ó. Quem dera que eles estivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse e eles e a seus filhos para sempre. E Deus.
Isso aí. É isso mesmo. É isso aí. Quase que pode terminar a aula aqui. Muito bem, mas olha só. Então, quando a praga cessa, é justamente onde chega em Jerusalém. E aí nós vamos ver que o autor ele vai falar, olha, só que hoje, olha a grandeza que existe. Hoje o culto, nós somos reunidos em adoração com os anjos, a igreja, os irmãos do passado, os irmãos do presente, os irmãos que virão, participam desse culto. Antes era só os primogênitos, agora, depois foram os levitas, e hoje é quem? É a igreja. Jesus é quem? É o mediador dessa nova aliança. É aquele que conquistou toda a autoridade, céu e terra. Seu sangue fala mais alto do que o quê? Do que o sangue de Abel. E aí ele faz a advertência, ó, cuidado para não recusar o quê? Ao que fala. E o que fala? O Evangelho. Cuidado, não recuse o quê? O sangue de Cristo que fala. E o que o sangue de Cristo fala? O que o sangue de Cristo fala? Vocês já pararam para pensar? Quando a gente está aqui na ceia, né, nos primeiros domingos, o que representa esse sangue de Cristo? O que esse sangue está falando até nos nossos dias? O que ele diz ao nosso coração, às nossas vidas? Então o Senhor fala, olha, que o Senhor não teve por inocente os nossos pais, né, os pais lá de trás da história. Quanto mais nós que somos abençoados pelo quê? Pelo sacrifício de Cristo. Ele está falando o seguinte, olha, cuidado com o que você faz. Lembre-se o que representa a ceia do Senhor. Lembre-se que tomar indignamente é o quê? É escarnecer do que há de mais sagrado. É escarnecer das coisas do Senhor. Porque ele fala, olha, Deus abalou e fará abalar. Ele abalou os céus e terra, não foi quando Cristo veio? E ele vai abalar novamente. Por quê? Porque ele vai tirar o que é passageiro e vai deixar o que é eterno. Por isso ele fala, por isso recebemos o quê? O que é inabalável. Ele vai falar, olha, vocês estão percebendo como era o culto? Como existia a reverência, como é o mesmo Deus? No Novo Testamento, Deus não se converte não, que fica bonzinho. Ele é o mesmo Deus.
Porém, agora, a ira dele é desviada por causa de quem? Por causa do mediador. E quem é o mediador? Cristo Jesus. Esse é o mediador e tomou o meu e o seu lugar. Para quê? Para que a gente fosse feito filhos e que a gente participasse da santidade do culto com o Senhor. Por isso, recebamos o inabalável, retém a graça, servir a Deus com santidade e saiba que Deus é juiz que julga e sentencia. Meus irmãos, olha a grandeza do que existe aqui, do que Cristo fez. Olha a grandeza do que representa o sacrifício de Cristo. Toda essa história que Hebreus vai trazendo, e a referência é para chegar ao Senhor Jesus. E chegar ao que o Senhor Jesus fez de tal forma que Ele faz essa defesa, que Ele constrói esse tratado, para que eu e você compreenda, que eles compreendessem naquela época e que a gente compreenda também nas nossas épocas, de tal forma que a gente entenda que aquilo que aconteceu no passado, que ele vem trazendo uma progressividade, de tal forma que chega em Cristo e a gente entende o que é Cristo e o que Cristo fez. Então, o que tinha que restaurar? Vocês sabem o que tinha que restaurar? O que Cristo tinha que restaurar? Ele tinha que restaurar a adoração. Ele tinha que restaurar a adoração direta ao Senhor. Por quê? Porque existia os sacrifícios, só que o próprio livro de Hebreus ele vai falar o seguinte, que sangue de bodes, sangue de carneiros, eles não podiam fazer o que Cristo fez. Tudo aquilo era o quê? Era a sombra que existia do que Cristo fez. E aí Cristo torna possível o nosso culto e a adoração. Por quê? Agora olha só como vem transformando. Se aqui chegou ao Monte Sião, que era Jerusalém, ele fala, só que Jerusalém é algo maior. Cristo fez uma Jerusalém espiritual. Ou seja, ele fez de nós templo de Deus, tabernáculo do Senhor, pedras vivas. Ou seja, ele nos transforma em sacerdotes que ofertam ao Senhor na presença do Senhor. Antigamente era possível fazer isso, na época que se oferecia os holocaustos? Impossível. E através de Cristo é possível eu e você entrar na presença dele. Só que entenda, somos feitos templos, tabernáculos, pedras vivas. E aí oferecemos o quê? O nosso culto racional. E o que é o culto racional? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E o que é apresentar o corpo por sacrifício vivo? Ele transforma as nossas vontades, ele transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E isso passa a ser o quê? A oferta ao Senhor, a minha forma de agir, a minha forma de negociar, a minha forma de tratar o meu irmão, tudo isso vem sendo transformado. E cada vez que existe a transformação, como o Rogério diz, do nosso coração, estamos oferecendo o sacrifício ao Senhor Deus. O sacrifício das nossas vontades. Senhor, é o Senhor que vive na minha vida. E eu cumpro o seu querer. Não foi o que Cristo fez? Quando ele faz todo o sacrifício, e o próprio livro de Hebreus fala que ele cresceu, ele aprendeu em obediência. Ou seja, ele era alguém insubordinado? Não era alguém insubordinado. Mas esse obediência eu vou cumprir tudo que o Pai determinou. Por quê? Porque ao contrário de anjos que caíram, sabemos nós que podemos confiar no Senhor, porque o plano dele sempre vai ser perfeito.
E aí, qual é a essência do nosso culto? Qual é a essência individual em congregação? A adoração. A adoração verdadeira. Por quê? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Qual é a forma que Abel ofertou? Qual a forma que Caim ofertou? Qual é a essência do culto de Abel? Qual é a essência do culto? Era necessário sangue, não é? Sempre foi necessário sangue. Agora, qual a essência do coração de cada um? Por isso o Senhor julga e Ele fala. Ele julga e traz a justiça, por quê? Porque Ele sonda e conhece o meu e o seu coração. Portanto, a partir de Cristo, não existe mais um lugar geográfico para quê? Para adoração. Eu e você somos templos do Senhor. Eu e você oferecemos sacrifício ao Senhor. Eu e você temos uma vida contínua de culto ao Senhor. Portanto, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezará ao Deus. Ou seja, um coração quebrado, humilde, arrependido, que busca a santidade e, acima de tudo, que reconhece o senhorio de Jesus Cristo, seu reino e o sacrifício que ele representa. Olha a beleza da obra de Cristo nas nossas vidas. Ele vai lá contando a história lá de trás, e ele fala, olha, era assim, era impossível compreender e viver nessa exigência, nesse temor de estar próximo do Santíssimo. Porém, pelo Filho dele, pelo próprio Deus, nos foi possível viver em comunhão com o Senhor. Só que a responsabilidade é maior. Sabe por quê? Porque, como o Rogério disse, um culto que é feito da forma que o Senhor exige, estava sendo feito o culto. Um coração da forma que o Senhor exige é diferente, não é? E o aceite está onde? No coração, na essência de que estamos ofertando ao Senhor. Então, o que é o sacrifício agradável a Deus e o culto ao Senhor? É a vida plena, satisfeita em Deus, que produz uma adoração contínua de palavras e obras. Por que palavras e obras? Porque não é só eu falar, não é só eu pregar, não é só eu simplesmente passar o ensino que eu tenho, mas eu tenho que viver exatamente o que eu prego. Aí sim, Deus está olhando o seu coração e vendo que o que você fala, o seu discurso, está alinhado à sua prática. E foi para isso que Cristo nos fez e nos faz templo para a glória de Deus Pai, com tudo o que temos e somos. Ou seja, por que Cristo te fez templo do Senhor? Por que Cristo transformou o seu coração? Para você render culto, louvor e adoração ao Senhor. Como é que eu adoro ao Senhor? Através da forma, não só da forma, mas acima de tudo, da essência. O que é a essência? É um coração conforme a vontade do Senhor. Que a gente possa compreender exatamente isso, que nós fomos feitos templo do Senhor. Ele nos deu o sacerdócio para quê? Para ofertar diante do Senhor a adoração. A adoração só pode ser, ela só tem resultado se a gente for santo. E a santidade, ela vem através do relacionamento com Cristo. É impossível entrar na presença de Deus sem um relacionamento com Cristo. É impossível ter a santidade exigida se não for pelo sacrifício de Cristo. Então é Ele que transforma e Ele que nos torna possível ofertar ao Senhor um culto e sacrifícios agradáveis a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai,
te rendemos glória, Senhor, por tudo que o Senhor fez, te rendemos glória, porque Cristo morreu na cruz, transformou as nossas vidas, nos fez, ó Pai, templo que adora ao Senhor, que oferta ao Senhor, que oferta, Senhor, sacrifícios de alegria, sacrifícios de louvor ao grande Deus. Que a nossa vida, Senhor, seja uma contínua oferta ao Senhor, seja um culto contínuo ao Senhor, ó Pai, que possamos compreender a nobreza que existe por trás de tudo isso, Senhor, o zelo que existe por com tudo isso, Senhor, porque o Senhor é santo, 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 poderoso e justo, e é o Senhor que sonda os nossos corações. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos, transforma a cada dia a nossa vida e converta o nosso coração. Que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor.